Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que é sempre um prazer, uma alegria estar com os irmãos. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo os jovens, os adolescentes, né? Eu falo assim, mas na minha época eram todos crianças, né? E hoje estão aí alguns namorando, alguns até já se preparando para o casamento. E nós vemos que o tempo realmente passa, né? Mas graças a Deus que Ele tem nos sustentado, e Ele tem sustentado também a vida dessa igreja. Quero agradecer ao conselho, agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui nesta noite, juntamente com o coral lá da nossa igreja, e composto com o coral da igreja de Cidade Livre. Irmãos, nós gostaríamos de ler um texto bem conhecido, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Eu gostaria de refletir um pouquinho nessa noite com os irmãos sobre a fé, o tipo de fé que nós temos. Aquela fé que tem que ser colocada só em Jesus. Às vezes nós passamos por alguns problemas, por algumas pressões, né, na nossa vida. E às vezes nós recorremos muito em oração, pedindo ao Senhor que nos livre daquele problema, daquela dificuldade, e nós nos esquecemos que, na verdade, o que nós temos que pedir ao Senhor é que aumente a nossa fé, aumente mais a sua graça, o seu Espírito, a sua unção sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuar firmes e vencer a todas as lutas que nos venham sobre a vida. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Jesus conforta os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Santo Deus, pedimos a Tua iluminação, ó Deus, nessa hora, para que nós possamos entender a Tua palavra, ó Deus, e colocá-la em prática na nossa vida. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Esconda-nos atrás da cruz do Teu Filho amado Jesus, de forma que só Ele apareça. Somente a Tua palavra apareça nessa hora e possa penetrar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se nós voltarmos uma página, no capítulo 13, nós vamos ver que os discípulos do Senhor Jesus, após o Senhor Jesus Cristo falar da forma como ele seria morto, após o Senhor Jesus Cristo falar que alguns dos seus discípulos iriam traí-lo, né, como Pedro, Judas, e que todos iriam abandoná-lo, nós vemos que os discípulos, ao ouvir estas palavras, eles ficaram muito tristes. É normal, não é? Quando nós recebemos notícias ruins, nós ficarmos tristes, nós ficarmos abatidos. E os discípulos ficaram abatidos, tristes, com aquelas palavras do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor começa, aqui no capítulo 14, a partir do versículo 1, nós vamos ver que a preocupação do Senhor Jesus é que aqueles discípulos estivessem preparados para enfrentar aquela hora tão dura, que era a hora da sua morte, mas não somente aquela hora, mas que eles estivessem preparados para encontrar e para se deparar com muitas outras dificuldades que muitas vezes viriam sobre as suas vidas. Conforme a gente vê na vida dos discípulos, embora eles tivessem estado com Jesus durante 3 anos, vendo com seus próprios olhos, às vezes até mesmo apalpando, né, fazendo parte de muitos episódios ali na vida do Senhor Jesus, eles eram pessoas de pouca fé, tinham uma fé muito pequena. O Senhor Jesus até adverte a Pedro assim: olha Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. E nós vemos então que a fé em Jesus
esta fé que nós precisamos ter, o Senhor Jesus Cristo fala aqui no versículo 14, olha, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então o Senhor está dizendo, olha, nada de ficar triste, nada de ficar desanimados, abatidos, crede em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, o Senhor está falando, vocês precisam ter fé, vocês precisam crer em Deus e crer também em mim. A fé em Jesus. Lendo outros textos da palavra de Deus, que vamos citar aqui, nós vamos ver que esta fé, ela nos leva, em primeiro lugar, a mudar de paternidade. Quando nós nascemos pela fé, nós nascemos da água e do Espírito, nós passamos a ter uma outra paternidade. Antes nós éramos só criaturas, e muitos eram filhos da ira, eram filhos do diabo, seguiam os seus ensinamentos. Mas quando nós seguimos ao Senhor Jesus, nós passamos a ter uma nova paternidade. Se os irmãos lerem lá em João 8, versículo 41 a 44, nós vemos que o Senhor Jesus chama alguns religiosos de filhos do diabo, dizendo que eles eram assassinos, feiticeiros, ladrões, e essas pessoas, infelizmente, faziam parte da igreja naquela época. Dentre eles estavam fariseus, escribas, saduceus, pessoas que, embora estivessem na igreja, não eram filhos de Deus, porque não tinham nascido de Deus. Se nós abrirmos ainda no Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 11, até o versículo 13, o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, nos diz assim, olha, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ainda diz, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, né? Eles nasceram do quê? Nasceram da fé. Não eram herdeiros, vamos colocar assim, simplesmente do sangue de Abraão, mas eram herdeiros desta fé que vem do Senhor Jesus. E ainda diz aqui, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esta fé, primeiramente, ela vai nos levar a mudar de paternidade. Às vezes as pessoas dizem assim, todos são filhos de Deus. Não é verdade. Filhos de Deus são somente aqueles que nasceram de Deus, aqueles que nasceram da água do Espírito, aqueles que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, em primeiro lugar, nós vemos que esta fé que o Senhor está falando aqui, nós precisamos crer nele, né? Crer em Deus e crer nele. Esta fé nos leva a uma nova paternidade. Nós passamos a ser literalmente filhos de Deus. Ainda a palavra de Deus nos mostra que esta fé, ela nos transmite segurança. Nós vamos ler um texto, gostaria que os irmãos achassem, lá em Romanos 8, 31 a 39. Nós cristãos, embora venham lutas, venham dificuldades, nós não estamos navegando em um barco furado, nós não estamos dando passos no escuro como cegos. Nós, como cristãos, porque temos esta fé, nós sabemos quem somos e sabemos para onde nós vamos, e sabemos quem realmente vai conosco, está conosco todos os dias da nossa vida. Romanos 8, versículo 31 a 39. Alguns até sabem de cor, mas vamos ler a uma só voz esse texto. Romanos 8, 31 a 39. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem entrará na acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos um texto como esse, nós temos que dizer: glória a Deus, que maravilha que a palavra de Deus fala isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos uma vida de segurança. Pode vir vento, pode vir tempestades, pode vir o que vier, nós estamos seguros porque pertencemos ao povo de Deus. E esta segurança, ela advém do nosso crer. O que nos dá essa segurança é a fé. O que nos dá essa firmeza é a fé. Por isso que aqui no versículo 1 fala assim: não se turbe, nada de ficar triste, nada de ficar abatido, crede em Deus, crede também em mim. O Senhor não quer que o cristão fique chorando. O Senhor não quer que o cristão fique reclamando, deprimido, doente. Ele quer que nós sejamos vitoriosos, vencedores. E isso é proporcionado a nós mediante a fé. Um outro texto muito importante, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Ele fala assim: olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel. Há vários hinos que nós cantamos no nosso hinário. O hino 144, por exemplo, fala assim: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Olha, nós precisamos cantar estes hinos, precisamos lembrar destes hinos maravilhosos, E nós devemos também, acima de tudo, nessas horas turbulentas, nessas horas difíceis, nós pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé. Nós oramos errado, como o apóstolo Paulo, insistindo ao Senhor: Senhor, tira este espinho da minha carne. E ele ora com insistência 3 vezes: Senhor, tira este espinho da minha carne. Era um problema terrível. E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Você tem o suficiente, que é a minha graça. Você tem o suficiente, que sou eu, que é a fé em mim, e isso te basta. Nós vemos que após ouvir esta palavra, o apóstolo Paulo não pede mais por aquele espinho, mas ele começa a gloriar, a regozijar, a exaltar o nome do Senhor, porque a graça de Deus era mais do que suficiente na sua vida. Salmo 46, versículo 11, ainda diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta fé nos leva a uma vida de segurança. Nos leva a uma vida de segurança. Haja o que houver, venha o que vier, nós estamos seguros nas mãos de Deus e nas mãos do Senhor Jesus. Esta fé em Jesus, meus irmãos, que o Senhor fala aqui, crer em Deus e crer nele, nos leva também a uma vida de esperança. É comum as pessoas dizerem aí que a esperança é a última que morre, não é? Não é verdade? As pessoas não dizem isso, mas a sua esperança não morre, a minha esperança não morre, né? E nós vamos ver por que disso, né? Olha o que diz o versículo 2 e 3 aqui de João 14. Ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas,
Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós vemos na vida de Abraão um homem de fé, um homem de esperança, e com ele nós aprendemos aquela frase: Deus proverá. Deus proverá. Eu sei em quem eu tenho crido, o apóstolo Paulo disse várias vezes. Eu estou certo, eu estou seguro, né? Nós temos que ter esta esperança. E o Senhor Jesus Cristo diz que nós estaremos com Ele na sua casa. Nós iremos habitar para sempre com Ele lá na eternidade. Se nós vemos também, lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, nós vemos que Deus nos tem chamado, não apenas para uma esperança, mas diz o texto lá, para uma viva esperança. Uma esperança sempre viva, sempre presente. Nós podemos contar com esta esperança. Isso mediante a obra de Cristo, mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor está dizendo a nós aqui na sua palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração, porque o mundo não quer conceder lugar a você. Porque algumas coisas estão dificultando a sua luta, né? Aquele que nos preparou a salvação através da cruz, né? Ele está preparando agora para nós um lugar lá na eternidade. Nós temos alguém que é conosco aqui, e temos alguém que estará conosco para sempre lá na eternidade. Esta é a nossa maior esperança. Não só a esperança, mas a nossa maior certeza de que em breve estaremos com Cristo lá na eternidade. Esta fé em Jesus, meus irmãos, ela deve nos levar também a uma vida de santificação, a uma vida de pureza. Vamos abrir na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler juntos também esse texto. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Nós, como salvos, nós vivemos pela fé, mas esta vida não pode ser qualquer vida ou de qualquer jeito. Tem que ser uma vida que nos conduza à pureza, nos conduza à santidade. Primeira epístola de João, capítulo 3, de 1 a 3. Vamos ler? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não conhece, porquanto não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Assim como Ele é. Amém. Então, porque nós temos esta fé, porque nós temos esta esperança, essa segurança, nós temos que também procurar viver uma vida santa. Assim como Ele é, nós devemos lutar por si. Nós temos que nos esforçar para ter uma vida cada vez mais santa, para que a luz de Cristo possa ser refletida através de nós, para que os homens vejam as nossas boas obras e também glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Esta fé que o Senhor Jesus Cristo fala aqui, que é preciso crer nele, também crer no Pai, esta fé também deve nos levar a uma vida de serviço. Romanos capítulo 1, versículo 15, diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros que estáis em Roma. A palavra de Deus ainda nos diz assim que nós, como cristãos, nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Nós não devemos cansar de trabalhar. Às vezes há muitas pessoas que falam assim:
eu estou cansado, eu estou desanimado. Não, nós não devemos nos cansar. O Senhor Jesus Cristo veio para servir e não para ser servido. E nós estamos aqui também para servir como igreja. Esta fé deve nos levar a isso, nos mover a servir. Ainda a palavra de Deus nos fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 a 5, o apóstolo Paulo falando principalmente com relação a não desanimarmos com relação à pregação do Evangelho. Às vezes a gente desanima, mas eu tenho pregado e as pessoas não têm convertido, eu tenho pregado, mas a igreja não tem crescido, né? E a palavra de Deus nos diz aqui, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A fé em Jesus, meus irmãos, não pode ser uma fé sem obra. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obra é uma fé morta, é uma fé inoperante. Nós cremos, e porque nós cremos, nós fazemos. Porque nós cremos, nós servimos, nós trabalhamos. Não é como muitos que acham que a obra vai salvar. Não. A obra é o resultado de alguém que é salvo. Alguém que é salvo, ele vive para trabalhar, ele vive para servir, e a fé em Jesus deve nos levar a isso. Nós, como servos do Senhor, nós vivemos pela fé, andamos pela fé, e esta fé é que dá sentido à nossa vida, e esta fé que também deve nos mover a servir. Não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Concluindo, irmãos, o que tens recebido pela tua fé em Jesus? O que esta fé tem levado você a fazer e a realizar pela causa de Cristo e pela igreja? Permita, Deus, que esta fé que nós temos, dizemos que realmente temos esta fé, que esta fé realmente possa nos conscientizar que agora nós pertencemos a uma outra família, nós temos uma outra paternidade, fazemos parte de um outro povo, e agora, por sermos parte desse povo, o povo de Deus, nós temos plena segurança, nós temos uma vida rica, cheia de esperança, que não morre, que não acaba, mas também nós devemos viver uma vida de santidade e uma vida de serviço, prestado a Deus e prestado à igreja. E nós, ao lermos esta palavra, nós vemos que aqueles discípulos que estavam tão batidos, tão tristes, eles não ficam mais tristes, não ficam mais abatidos, porque eles entenderam que para não ficar abatido, para não ficar depressivo, para não cair em um estresse profundo, para não ficar totalmente inoperante, vamos colocar assim, diante de lutas e dificuldades tremendas que vêm sobre a nossa vida, o Senhor Jesus Cristo fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E nós, meus irmãos, temos que louvar ao Senhor,
Porque Ele colocou fé nos nossos corações. Ele colocou fé nas nossas vidas. E nós vivemos pela fé e não pela vista. Nós vivemos pela fé e cremos nesse Senhor Jesus, cremos nessa palavra bendita que sempre nos conduz a uma vida de triunfo, a uma vida de vitória. Que Deus realmente possa aumentar a nossa fé. Que nós possamos seguir o que o Senhor fala aqui. Crer em Deus. Crer também em Jesus de todo o nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crente não é para ficar abatido. Crente não é para ficar derrotado, estressado, desanimado. Nós temos que olhar para frente. Nós temos um Deus que é vitorioso. Nós temos um Cristo que venceu a morte. E a palavra de Deus diz que com Ele e por meio dele, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém.